O som dos tiros ecoava através das montanhas do Arizona quando Helena Rodrigues encontrou o guerreiro Apache caído atrás das rochas, sangrando profusamente de um ferimento no ombro. Era outubro de 1883 e a jovem de 20 anos estava voltando para o forte militar onde trabalhava como enfermeira quando se deparou com os restos de uma batalha que havia terminado horas antes. Helena havia crescido no Forte McAllister, filha de um soldado mexicano-americano que havia se alistado no exército americano para dar uma vida melhor à família. Durante toda a sua vida, havia sido ensinada que os Apaches eram inimigos selvagens, uma ameaça constante à civilização que precisava ser eliminada. Mas, olhando para o homem ferido à sua frente, tudo o que via era um ser humano em agonia. O guerreiro estava consciente, mas claramente fraco por perda de sangue. Seus olhos escuros fixaram-se nos dela com uma mistura de desafio e resignação, como se esperasse que ela o matasse ou chamasse os soldados. Em vez disso, Helena se ajoelhou ao lado dele, suas mãos treinadas automaticamente avaliando o ferimento. "Você está muito ferido", disse ela em espanhol. Depois tentou algumas palavras em Apache que havia aprendido de comerciantes. "Preciso parar o sangramento." O Apache o estudou com surpresa, claramente não esperando gentileza de alguém vestido com as roupas de uma mulher do forte. "Por que quer ajudar?" perguntou ele em inglês quebrado. "Porque é a coisa certa de fazer?" respondeu Helena simplesmente, rasgando pedaços de sua saia para fazer curativos improvisados. Enquanto trabalhava para estancar o sangramento, Helena se deu conta da gravidade do que estava fazendo. Se fosse descoberta ajudando um Apache ferido, seria considerada traidora. Seu pai perderia sua posição no exército e ela mesma poderia enfrentar prisão ou pior. Mas, quando olhou nos olhos do guerreiro ferido, não viu um selvagem, mas um homem jovem que alguém amava, que tinha uma vida, sonhos, uma família. "Como se chama?" perguntou ela enquanto trabalhava. "Kael", respondeu ele, fazendo careta quando ela apertou o curativo. "Significa guerreiro forte em minha língua." "Sou Helena, e você não parece tão forte agora." Pela primeira vez, Kael sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno, que transformou completamente seu rosto. "Você é corajosa, Helena, ou muito tola." "Provavelmente as duas coisas", admitiu ela, ajudando-o a se sentar apoiado contra uma rocha. "Mas não posso deixar alguém morrer quando posso ajudar." O ferimento era sério, mas não fatal, desde que fosse tratado adequadamente. Helena sabia que Kael precisava de cuidados médicos reais, não apenas primeiros socorros básicos. Mais importante, ele precisava de um lugar seguro para se recuperar, longe dos soldados que ainda patrulhavam a área procurando por sobreviventes apaches. "Há uma cabana abandonada cerca de 2 milhas ao norte daqui", disse Helena após considerar suas opções. "Pertencia a um garimpeiro que morreu no inverno passado. Ninguém vai lá." "Por que faria isso por mim?" perguntou Kael, seus olhos nunca deixando seu rosto. "O seu povo e o meu são inimigos." Helena pausou em seu trabalho, considerando a pergunta que ela mesma não conseguia responder completamente. "Porque vi muita morte e sofrimento nesses últimos anos. Porque estou cansada de ódio. E porque..." Helena hesitou. "Porque quando olho para você, não vejo um inimigo. Vejo só um homem ferido que precisa de ajuda." Kael estudou seu rosto por um longo momento, como se tentasse entender essa mulher que desafiava tudo o que havia aprendido sobre o povo dela. "Se me ajudar, você se tornará inimiga do seu próprio povo." "Então que seja", disse Helena com determinação que a surpreendeu. Algumas coisas são mais importantes que lealdade blinda. Com grande dificuldade, Helena ajudou Kael a chegar à cabana abandonada, apoiando-o enquanto ele lutava para se manter de pé. A jornada levou quase 2 horas, com paradas frequentes para descanso, mas finalmente chegaram ao refúgio escondido entre os pinheiros.
A cabana era pequena, mas sólida, com uma cama simples, uma lareira e suprimentos básicos deixados pelo defunto proprietário. Helena ajudou Kael a se deitar, depois examinou seu ferimento mais cuidadosamente à luz. A bala atravessou. Isso é bom? Significa que não preciso removê-la. Mas você perdeu muito sangue e precisa de descanso. Quanto tempo? Perguntou Kael. Ao menos uma semana, talvez 2, dependendo de como cicatrizar. Respondeu Helena honestamente. Vou trazer suprimentos médicos e comida quando puder. Mas terá que ser cuidadosa. Se alguém descobrir... Entendo o risco que você está correndo, disse Kael, pegando sua mão gentilmente. Por que faz isso? Helena olhou nos olhos dele e sentiu algo se movendo no seu peito que não conseguia nomear. Não sei, admitiu ela. Só sei que é certo. Durante os dias seguintes, Helena estabeleceu uma rotina cuidadosa de cuidar de Kael enquanto mantinha suas responsabilidades no forte. Ela inventou desculpas para sair regularmente, coleta de ervas medicinais, visitas a famílias nas fazendas próximas, qualquer coisa que lhe desse oportunidade de verificar seu paciente secreto. A cada visita, Helena descobria mais sobre o homem que havia escolhido salvar. Kael não era apenas um guerreiro, era filho de um chefe, educado nas tradições de seu povo, mas também fluente em várias línguas e surpreendentemente conhecedor do mundo além das terras apaches. Ele havia viajado para territórios distantes, negociado com outros líderes tribais e até mesmo visitado cidades americanas em missões diplomáticas. Você não é o que esperava de um apache, admitiu Helena durante uma de suas visitas, enquanto trocava seus curativos. E você não é o que esperava de uma mulher americana, respondeu Kael. Pensava que todas fossem fracas e mimadas, incapazes de pensar por si mesmas. Bem, talvez ambos tenhamos aprendido que nossos povos nos ensinaram mentiras sobre o outro, disse Helena, notando como o ferimento estava sarando bem sob seus cuidados. Conforme os dias passavam, as conversas entre eles se tornaram mais íntimas e pessoais. Kael contou sobre sua infância nas Montanhas Sagradas, sobre as tradições de seu povo, sobre sua dor ao ver a forma como os americanos tratavam sua terra e sua gente. Helena compartilhou suas próprias lutas, crescendo entre duas culturas, sendo vista com suspeita tanto pelos americanos quanto pelos mexicanos, sentindo-se nunca completamente aceita em lugar nenhum. Você entende o que é ser considerada outsider, observou Kael uma tarde, quando Helena estava sentada ao lado de sua cama, costurando uma camisa que havia trazido para ele. Sim, concordou Helena. Meu pai achava que, se alistando no exército americano, nossa família seria mais aceita. Mas ainda somos vistos como estrangeiros, como cidadãos de segunda classe. E ainda assim, você arrisca tudo para ajudar alguém que seu povo considera inimigo. Ela parou de costurar e olhou para ele. Você já não é mais meu inimigo, Kael. Não sei exatamente o que é, mas não é meu inimigo. Havia algo no ar entre eles naquele momento. Uma tensão que ia além de cuidadora e paciente. Kael estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela, seus dedos traçando a linha de seu maxilar. Helena, disse ele suavemente, você é a mulher mais corajosa que já conheci. Ou a mais tola, murmurou ela, mas não se afastou do seu toque. Talvez coragem e tolice sejam a mesma coisa às vezes. Eles se beijaram então, gentilmente primeiro, depois com crescente paixão. Era um beijo que atravessava todas as barreiras entre seus mundos, um momento de conexão pura, que fez Helena esquecer temporariamente todos os riscos e consequências de suas ações. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, e Helena sabia que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Isso complica tudo, sussurrou ela. Já estava complicado,
respondeu Kael, sorrindo. Agora pelo menos sabemos por quê. Mas a realidade de sua situação não podia ser ignorada por muito tempo. No forte, Helena começou a notar olhares suspeitos e perguntas sobre suas ausências frequentes. Seu pai, Sargento Rodrigues, a questionou sobre suas atividades e Helena teve que inventar mentiras cada vez mais elaboradas. Você tem estado estranho ultimamente, Mirija, disse seu pai durante o jantar. Sempre saindo, sempre distraído. Há algo que devo saber? Só tenho trabalhado muito, papá, mentiu Helena. Há muitos feridos chegando dos patrulhamentos e preciso coletar ervas medicinais para manter nossos suprimentos. Seu pai a estudou com os olhos experientes de um soldado veterano. Tenha cuidado, Helena. Estes são tempos perigosos e não posso protegê-la se fizer algo tolo. Helena assentiu, mas seu coração estava pesado com a culpa. Ela amava seu pai e odiava mentir para ele, mas sabia que ele nunca entenderia suas ações. Para ele, Apaches eram inimigos que haviam matado seus amigos e companheiros soldados. A ideia de que sua filha estava não só ajudando um deles, mas se apaixonando por ele, seria impensável. Quando Helena voltou à cabana naquela noite, encontrou Kael de pé pela primeira vez em uma semana, testando cuidadosamente a força de seu braço ferido. Você está melhor, observou ela, aliviada, mas também apreensiva sobre o que isso significava. Graças a você, disse Kael, aproximando-se dela. Helena, em poucos dias estarei forte o suficiente para viajar. Preciso voltar para meu povo. Helena sentiu seu coração afundar. Ela havia sabido que esse momento chegaria, mas não estava preparada para quão doloroso seria. Claro, disse ela, tentando manter a voz firme. É onde você pertence. E você? Perguntou Kael, pegando suas mãos. E você? Onde você pertence, Helena? Era uma pergunta que ela não sabia como responder, porque pela primeira vez em sua vida, sentia que pertencia exatamente onde estava, nos braços deste homem que deveria ser seu inimigo, mas que havia se tornado tão importante. A decisão de Helena de continuar vendo Kael mesmo depois que ele estava quase recuperado trouxe consequências que ela não havia antecipado. Uma tarde, quando retornava da cabana, foi interceptada pelo cabo Morrison, um homem conhecido por sua crueldade e preconceito contra qualquer pessoa que não fosse branca americana. Senhorita Rodrigues, disse Morrison, bloqueando seu caminho. Tenho notado suas ausências frequentes do forte. O coronel está começando a fazer perguntas. Helena sentiu seu sangue gelar, mas manteve a expressão neutra. Tenho coletado ervas medicinais, cabo. O hospital precisa de suprimentos. Ervas medicinais, repetiu Morrison com ceticismo. Engraçado, porque mandei homens verificarem as áreas onde você disse que estava coletando e eles não encontraram evidências de sua presença. O coração de Helena começou a bater mais rápido, mas ela forçou um sorriso. Talvez não tenham procurado nos lugares certos. Conheço locais que outros não conhecem. Morrison se aproximou mais, seus olhos pequenos e cruéis estudando seu rosto. Ou talvez você esteja mentindo. Talvez esteja encontrando alguém que não deveria. Alguém que seria considerado inimigo do exército. Não sei do que está falando, disse Helena, mas sua voz tremeu ligeiramente. Tenho vigiado você, mexicana, disse Morrison, usando o termo como insulto. E vou descobrir o que está escondendo. Quando descobrir, seu pai perderá sua posição e você enfrentará acusações de traição. Naquela noite, Helena correu para a cabana, desesperada para avisar Kael sobre o perigo iminente. Ela o encontrou empacotando seus poucos pertences, claramente preparando-se para partir. Kael, você precisa sair daqui imediatamente, disse ela sem fôlego da corrida. Alguém suspeita de mim. Não é seguro mais. Kael se virou para ela, seu rosto grave. Eu sei.
Vi soldados patrulhando mais perto desta área hoje. É por isso que estava me preparando para partir. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos. Então esta é a nossa despedida. Kael se aproximou dela, tomando seu rosto em suas mãos. Não tem que ser. O que quer dizer? Venha comigo, disse ele simplesmente. Deixe este lugar. Deixe estas pessoas que nunca a valorizaram verdadeiramente. Meu povo a aceitaria, especialmente sabendo que salvou minha vida. Helena ficou chocada com a proposta. Kael, eu não posso simplesmente abandonar minha família, minha vida. Que vida? Perguntou ele gentil. Uma vida onde é tratada como cidadã de segunda classe, onde tem que esconder quem realmente é? Helena, você arriscou tudo para salvar um estranho, porque acreditava que era certo. Isso diz mais sobre quem você é do que qualquer lealdade a um forte militar. Helena sabia que ele estava certo. Nos últimos meses, cuidando dele, conversando com ele, aprendendo sobre sua cultura e perspectiva, ela se tinha sentido mais viva e verdadeira consigo mesma do que jamais havia se sentido no forte. Meu pai, sussurrou ela. Ele perderia tudo se eu desertasse. Seu pai é um bom soldado. Ele encontrará uma forma de sobreviver. Mas você, Helena, você merece mais que sobreviver. Merece viver. Eles beijaram-se então, desesperadamente, sabendo que poderia ser a última vez. Quando se separaram, Helena viu nos olhos dele todo o amor e esperança que sentia em seu próprio coração. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Não temos muito tempo, avisou Kael. Se os soldados estão ficando suspeitos, logo descobrirão este lugar. Helena assentiu, sabendo que ele estava certo. Onde você estará? Há um lugar sagrado para o meu povo, uma caverna nas montanhas ao norte. Vou esperar lá por 3 dias. Se você decidir vir comigo, me encontre lá. Se não vier, entenderei. Ele deu direções detalhadas para encontrar a caverna, depois pegou suas coisas e se preparou para partir. Na porta da cabana, ele se virou para um último olhar. Helena, disse ele, independentemente do que decidir, quero que saiba que você me deu mais do que vida. Você me deu esperança de que é possível haver paz e compreensão entre nossos povos. Depois que ele partiu, Helena ficou sozinha na cabana vazia, lutando com a decisão mais difícil de sua vida. Ficar significava segurança, mas também hipocrisia e uma vida de mentiras. Partir significava amor e autenticidade, mas também exílio permanente de tudo o que havia conhecido. Quando voltou ao forte naquela noite, encontrou seu pai esperando por ela, seu rosto sombrio de preocupação. Helena, onde você tem estado? Perguntou ele. Morrison tem feito perguntas e o coronel quer falar com você amanhã de manhã. Helena olhou para o homem que a havia criado, que havia sacrificado tanto para dar-lhe uma vida melhor, e sentiu seu coração se partindo. Qualquer decisão que tomasse causaria dor a alguém que amava. Papá, disse ela suavemente, há algo que preciso lhe contar. A confissão de Helena para seu pai foi uma das coisas mais difíceis que já havia feito. Ela contou tudo. Encontrar Kael ferido, cuidar dele, se apaixonar por ele e a proposta para fugir juntos. Sargento Rodrigues escutou em silêncio, seu rosto passando por uma gama de emoções. Choque, raiva, dor e, finalmente, uma resignação triste. Mirra, disse ele quando ela terminou. Você entende o que fez? Não apenas traiu o exército, mas colocou nossa família inteira em perigo. Eu sei, papá, sussurrou Helena, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas não podia deixá-lo morrer. E agora eu o amo. Seu pai ficou quieto por um longo tempo, olhando para a filha que havia criado para ser respeitável e obediente, mas que se tornou algo muito mais complexo e corajoso. Este Apache, disse ele finalmente, ele a trata bem?
A respeita? Helena ficou surpresa com a pergunta. Sim, papá. Ele me vê como igual. Me valoriza por quem eu sou, não pelo que outros esperam que eu seja. Rodrigues assentiu lentamente. Então, talvez seja melhor homem que muitos que conheço aqui no forte. Papá? Helena, tenho visto como alguns homens aqui a olham. Como Morrison fala de você quando pensa que não estou ouvindo. Este lugar talvez não seja realmente seu lar. Helena ficou chocada. Havia esperado raiva, rejeição, mas não compreensão. Me perdoa? Perguntou ela. Não há nada a perdoar, disse seu pai, puxando-a para um abraço. Você fez o que acreditava ser o certo, mesmo sabendo o custo. Isso é coragem, não traição. Na manhã seguinte, Helena enfrentou o interrogatório do coronel Patterson e do cabo Morrison. Eles haviam descoberto a cabana e encontrado evidências de que alguém havia estado lá recentemente. Morrison estava convencido de que Helena havia ajudado um Apache, mas não tinha provas definitivas. Senhorita Rodrigues, acelhaços sérios estão sendo feitas contra você. Cabo Morrison acredita que você tenha ajudado elementos hostis. Helena manteve sua expressão calma, lembrando-se do conselho de seu pai. Negue tudo até que tenham provas que não possam refutar. Coronel, tenho servido este forte fielmente por anos. Tratei ferimentos de nossos soldados, cuidei das suas famílias quando estavam doentes. Por que arriscaria tudo isso? Morrison se inclinou para a frente agressivamente. Você não é verdadeiramente uma de nós. Mexicanos sempre tiveram lealdades divididas. O comentário racista fez Helena perceber que, de qualquer forma decidisse sobre Kael, este lugar nunca seria realmente seu lar. Morrison e homens como ele sempre a veriam como estrangeira, sempre questionariam sua lealdade. Coronel Morrison, disse o coronel com desaprovação. Isso é desnecessário. Mas o dano estava feito. Helena viu nos olhos do coronel que, embora ele pudesse não concordar com a forma de Morrison expressar, ele compartilhava algumas das mesmas suspeitas. Após horas de interrogatório, Helena foi liberada por falta de evidências, mas sabia que estava sendo vigiada constantemente. Quando voltou para seus aposentos, encontrou uma pequena pedra lisa em sua janela, um sinal que Kael havia ensinado, avisando que havia uma mensagem escondida para ela. Escondida atrás da pedra estava uma nota simples. Segunda lua cheia. Caverna da Águia. Meu coração espera. Helena entendeu. Kael estava dizendo que esperaria por ela até a próxima lua cheia, ainda 2 semanas, na caverna que havia mencionado. Era mais tempo do que havia prometido originalmente, mostrando que entendia a dificuldade de sua decisão. Naquela noite, Helena navegou pelos terrenos do forte olhando para a vida que conhecia por tanto tempo. Viu soldados bebendo e rindo, famílias de oficiais em suas casas confortáveis, a rotina familiar de uma comunidade militar. Mas também viu os olhares suspeitos que recebia, ouviu os comentários sussurrados sobre sua lealdade, sentiu o peso de nunca ser verdadeiramente aceita. Seu pai a encontrou perto dos estábulos, onde ela estava observando as montanhas distantes onde sabia que Kael estava esperando. Você decidiu, disse ele. Não era uma pergunta. Sim, admitiu Helena. Vou encontrá-lo. Quando? Daqui a 2 semanas, na última lua cheia. Seu pai assentiu? Então temos 2 semanas para planejar sua partida, de forma que não levantem suspeitas imediatas sobre mim. Helena se virou para ele, surpresa. Você vai me ajudar? Sou seu pai, disse Rodrigues simplesmente. Meu trabalho é protegê-la e apoiá-la, mesmo quando suas escolhas me partem o coração. Eles passaram as 2 próximas semanas preparando cuidadosamente a fuga de Helena. Seu pai usou suas conexões para criar uma história sobre Helena estar sendo transferida para cuidar de uma tia doente em San Antônio, completa com documentos falsificados e testemunhas que iam corroborar a história.
Isso me daria pelo menos um mês, antes que alguém questione onde você realmente está. Tempo suficiente para você chegar em segurança ao território Apache. A noite da lua cheia chegou fria e clara, perfeita para a jornada que Helena estava prestes a empreender. Ela havia empacotado apenas o essencial: roupas práticas, suprimentos médicos, algumas lembranças preciosas de sua família. Tudo mais seria deixado para trás, junto com a vida que havia conhecido. Seu pai a acompanhou até a borda do forte, onde 2 cavalos esperavam. Um para ela, outro carregado com suprimentos que ele havia conseguido sem levantar suspeitos. Mirra, disse ele, abraçando-a pela última vez. Seja feliz. É tudo que um pai pode querer para sua filha. Te amo, papá. Sussurrou Helena, lágrimas correndo por seu rosto. E eu nunca vou esquecer a mulher corajosa que criei. Agora vá, antes que alguém note que não está em seus aposentos. A jornada até a caverna levou toda a noite, mas Helena encontrou o caminho seguindo as direções que Kael lhe havia dado. Quando finalmente chegou, o sol estava nascendo, pintando as montanhas com tons dourados e rosa. Kael estava esperando na entrada da caverna, como se tivesse sabido exatamente quando ela chegaria. Quando a viu, seu rosto se iluminou com uma alegria que fez o coração de Helena cantar. Você veio, disse ele, correndo para ajudá-la a desmontar. Nunca duvidou? Duvidou? Perguntou Helena, caindo em seus braços. Esperava, admitiu Kael, beijando-a profundamente. Mas sabia que estava pedindo muito. Eles passaram o dia na caverna, planejando sua jornada para as terras Apaches e falando sobre o futuro que construiriam juntos. Kael explicou que sua tribo havia concordado em aceitar Helena, especialmente depois que ele contou como ela havia salvado sua vida. Haverá desafios, avisou ele. Alguns de meu povo também têm preconceitos, mas meu pai é chefe e ele entende que às vezes o amor transcende as fronteiras entre tribos. E você? Perguntou Helena. Tem certeza de que não vai se arrepender? Eu sou uma forasteira, sempre o serei. Kael tomou seu rosto em suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. Helena, você traiu seu próprio povo para salvar um estranho ferido. Mostrou mais honor e coragem que qualquer guerreiro que conheço. Se alguém pertence ao meu lado, é você. Nos anos que se seguiram, Helena se tornou uma ponte entre 2 mundos. Usando suas habilidades médicas e conhecimento de ambas as culturas, ela ajudou a negociar tratados de paz e cuidar de feridos de ambos os lados durante conflitos. Ela e Kael tiveram 3 filhos que cresceram conhecendo tanto as tradições apaches quanto as lições de sua herança mexicana. A história de sua coragem se espalhou, sussurrada ao redor de fogueiras tanto em fortes militares quanto em acampamentos apaches. Alguns a chamavam de traidora, outros de heroína, mas Helena não se importava com os rótulos. Havia encontrado seu verdadeiro lar, não em um lugar, mas nos braços de um homem que a amava exatamente como era. 20 anos depois, quando diplomatas e líderes militares falavam sobre as raras histórias de sucesso na construção de pontes entre culturas, frequentemente mencionavam a nerceira mexicana, que havia escolhido o amor sobre a lealdade tribal e, ao fazê-lo, havia mostrado que a humanidade comum poderia transcender qualquer barreira. Quanto ao sargento Rodrigues, ele permaneceu no forte até a sua aposentadoria, levando o segredo da fuga de sua filha para o túmulo. Mas aqueles próximos a ele notaram que nos anos seguintes ele frequentemente defendia tratamento mais humano para prisioneiros nativos e sempre falava com respeito sobre a coragem necessária para seguir o coração, mesmo que isso significasse desafiar tudo que a sociedade esperava. Helena Rodrigues havia traído seu povo para salvar um apache ferido. Mas, ao fazê-lo, havia descoberto sua verdadeira identidade e encontrado um amor que duraria gerações. Sua história tornou-se lenda. Prova de que, às vezes, a maior lealdade que podemos mostrar à humanidade é ter a coragem de desafiar as divisões que nos separam e escolher o amor sobre o medo. Kael nunca a esqueceu, não apenas como a mulher que havia salvado sua vida,
mas como aquela que havia ensinado que a verdadeira coragem, às vezes, significa trair expectativas para permanecer fiel ao coração.